Ok, pessoal, parabéns inicialmente aos nossos selecionados da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Aproveitamos para agradecer, é claro, todos os professores que contribuíram, né, para a preparação dos alunos, mas certamente o esforço dos alunos foi fundamental, né? Os nossos queridos ex-olímpicos, que também trabalharam bastante, preparando muitas provas, muitas listas de exercício, corrigindo tudo isso, também estão de parabéns, né? Então foi uma etapa, mais uma etapa vencida nessa longa jornada, né? Que, claro, teria sido, digamos, mais prazerosa se tivéssemos nos encontrado lá em Vinhedo, naquelas semanas de treinamento, né? Muito mais produtiva, talvez, tal, né? Mas a pandemia nos obrigou a esse procedimento que, enfim, estamos conseguindo dar continuidade e, felizmente, os eventos para os quais vocês estavam sendo preparados se mantiveram, né? Importante que não foram cancelados, isso é importante, pois vocês já tinham desenvolvido um esforço enorme, uma expectativa muito grande, e seria muito frustrante, né, se os eventos fossem cancelados, né? Não foram, foram transformados em virtuais, né, que implicou em fazermos uso dessas ferramentas e ainda vamos fazer uso delas na Olimpíada Latino-Americana e naquela que deu origem aí a JECA, como chamamos, né? Que é uma nova modalidade, entre aspas, da Internacional de Astronomia e Astrofísica. Mas que, por outro lado, teve uma pequena vantagem que foi possível adicionar duas equipes de 10 alunos nas novas competições, né, promovidas aí pela equipe da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. E assim, 25 alunos, que maravilha, do grupo que estava em treinamento final, estavam com quase 40 alunos, 25 deles foram selecionados, né? Então, certamente fizemos a felicidade de muito mais gente, né? O que é muito legal, né? Porém, aos alunos que foram selecionados, agora fica mais evidentemente atribuída a responsabilidade de representar todos os alunos do Brasil, é claro, né? Por isso que agora vão estudar ainda muito mais, porque eles querem fazer muito bonito, né, nas Olimpíadas nas quais vão participar. E vamos continuar contando aí com o apoio de todos os professores, né? O Tiago, o Júlio vão dar alguns esclarecimentos iniciais, depois nós vamos iniciar formalmente aqui o primeiro treinamento do software OpenRocket. Ainda ontem, na reunião da Olimpíada Latino-Americana, reforcei o convite que os professores da Olimpíada Latino-Americana estavam convidados para aparecerem aqui a partir das 9h30, quando o Wallace vai dar início. Então, apresentando a todos, o Wallace Rosendo, né, concluinte aí da Engenharia Mecânica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fundador do Grupo de Foguetes do Rio de Janeiro. Fomos a vários eventos juntos, inclusive nos Estados Unidos. No final, a gente pode até mostrar aquele vídeo, né, Wallace? A gente lançando foguete lá nos Estados Unidos, né? E temos aqui presente também o Danton, que vai assistir a aula do Wallace, para ver, está ali Danton, nosso engenheiro Danton, doutor Danton, do Instituto de Aeronáutica e Espaço, que mencionei, né, que ele aceitou o convite e para fazer a apresentação do OpenRocket para todos os alunos participantes da Olimpíada Latino-Americana. Então, quando finalizarmos as inscrições dos alunos, né, na ULA, como chamamos, então será marcada uma aula como essa que vamos fazer aqui, com o Wallace, aberta então a todos os alunos, obviamente, e a todos os professores, líderes, né, colíderes e até observadores para assistirem à oficina, né, de utilização do OpenRocket. Então, da minha parte, acho que era isso, já não queria tomar mais tempo de todos. Acho que talvez Júlio, Thiago queriam falar algumas coisas. O Tiago ia fazer uma apresentação uma divulgação do livro. Canalho, eu posso apresentar aqui, compartilhar a tela? Sim, por favor, fique à vontade. Tá. O Thiago está congelado ali. O Thiago deu uma congelada. Mas assim, se ele quiser entrar... Sim.
Então, para todos os alunos que estão presentes, e principalmente os alunos da OLA, né, tem o primeiro livro de respostas, né, de resolução de todas as questões que caíram na Olimpíada Latino-Americana, desde a primeira edição dela. Né, o Thiago teve a iniciativa de organizar, o Felipe ajudou. Vocês estão conseguindo ver agora? Thiago, sai de dentro d'água, Thiago. Você está dentro d'água. Tira o gato da boca. Então, mas... Vocês então, o conseguem livro, ver? a gente consegue te ver. Assim, Tá. agora está Eu vi picotado também. até o vídeo. Agora está picotado até o vídeo. Né? Eu estou apresentando o teu PowerPoint. Aí já dou Beleza, obrigado. Tá? Manda lá, Então, você está autorizado. Vai lá. isso. Então, eu acho que... Eu não sei se o Eugênio e o Canali já distribuíram esse livro para vocês, esse PDF. O que a gente está precisando muito agora é que todos os alunos que estiverem envolvidos e estiverem interessados, professores, deem uma olhada nas questões, deem uma olhada nas respostas, nas resoluções que foram dadas, verifiquem a questão da didática, deem sugestões para que a gente possa fazer uma segunda edição, talvez um pouco mais adequada, mais melhorada, tá? Porque realmente foi um trabalho bastante extenso. Tá? Então, eu acho que isso pode ser enviado por e-mail, pode ser para o Eugênio, pode ser para o Thiago. De qualquer forma, eu vou colocar lá na plataforma para eles baixarem. Isso. Se é que já Mas não acho está lá. Mas acho que o mais importante mesmo é que todo mundo aproveite, né, a oportunidade de estudar, estudando e dando sugestões de como poderia melhorar o andamento da resolução. Né? Porque muitas vezes a gente resolve as questões mas assim, não tem a mesma visão do aluno, que seria até muito mais fácil em alguns aspectos. Né? Bom, uma outra coisa que aqui é um exemplo de como ele está organizado, né? Então, os índices, aqui tem uma parte que é... Agora eu passei, né? Bom, ele tem um primeiro bloco só dos enunciados, tá, em português, e depois um segundo bloco de resoluções. A vantagem disso é de que o aluno pode chegar e pegar as questões independentemente das respostas estarem atreladas a ela, o que realmente é muito bom, porque se você olha a resposta logo em seguida, a carne é fraca, vai direto na resposta, e o mais adequado mesmo é que você tente resolver. Né? A gente também tentou ser o mais fiel possível à tradução original que foi dada na época de cada prova, mas também tivemos vamos dizer assim, a presença de melhorar um pouco também a tradução, porque a tradução é feita sempre a toque de caixa, né? E então uma revisão é muito boa, né? Então a gente fez a revisão também das traduções, então ficou bastante legal o texto. Tá? Então tá aqui, ó, a organização delas, tá bonitinho. A gente tentou uniformizar o máximo possível de acordo com as normas na questão da pontuação, nomenclatura, tá certo? Tá bem bacana, bem ilustrado. Então vale a pena mesmo. Eu acho que vai ser uma obra de referência bastante importante. Tiago, Canali, aqui Oi. o Thiago preparou aqui uma lista mostrando para o pessoal da OLA como é que vai ser como é que está sendo o cronograma atual, né? Então Certo. a gente pode falar, não tem problema? Continua. Sim, Tá, ok, tudo então. bem. Então, no dia 16 de novembro começa oficialmente a Olimpíada Latino-Americana, tá? Isso aqui é o horário do Brasil, né, Thiago? Ô, Felipe, cadê? É o horário do Brasil, eu suponho, né? Que não faria sentido. Sim, é no horário do Brasil, é no horário do Brasil. É que eu tinha dito para traduzir para o horário brasileiro, porque é um horário relativamente bom, né? A OLA tem uma abrangência de quase 5 horas de fuso horário daqui até o México. E aí sempre das provas elas terão uma fase de ensaio, justamente para se adaptar com a plataforma, que eu acho que ainda não foi decidida, né, Canali? Vai bater no Discord? Provavelmente vai ser o Zoom mesmo. Tá bom. Eu tô sentindo que está todo mundo meio calado com relação a isso. Tá? Então, o ensaio também, Júlio, é porque os nossos já testaram, né? Fazer prova, sim, exatamente, é claro. Prova com câmera, né? Mas muitos estudantes da OLA A não fizeram isso ainda.
Exatamente. A gente está esperando que corra o mínimo possível de problemas, mas o ensaio é importante e, assim, dá um tempo bastante bom para depois do ensaio conseguir fazer a prova propriamente dita, né? Então, no dia seguinte vai ter a prova multinacional. Isso aqui acho que é a prova de grupo, né? A prova de equipe, Sim, né? a prova de grupo. Isso, mesma coisa, precedida de um ensaio de 1 hora, só para testar, e a prova observacional, que também vai ser uma prova teórica, ok? Todas essas provas nós já estamos mais ou menos acostumados a fazer, porque nós fizemos no processo seletivo, certo? E, por final, o grande momento, que é para o qual nós estamos nos preparando hoje, né? Que é a prova de foguetes, que vai ser utilizando aí o Open Rocket, né? E agora o encerramento no dia 30 de novembro, com a premiação e encerramento. Então, esse é o cronograma. Eu acho que isso vai ser passado depois legal para cada um, né? Para você ter uma ideia. O Bismarck mesmo me perguntou ontem, acho que foi ele que me perguntou como é que estavam as datas, já estavam tudo mais ou menos definido. Então, tá aí. São as datas que... Os mais importantes são isso, nossas provas teóricas, e depois, no dia 29 e 30, foguete e premiação. Então é isso, pessoal. Acho que sejam todos bem-vindos. Vamos curtir esse Open Rocket, que eu também preciso aprender, né? Não sei, vamos ver se é tão fácil assim de lançar foguete. Os alunos têm alguma pergunta? Não? Nossa. Agora Sabem tudo já. Não, a pergunta a pergunta que já me fizeram e agora? O que acontece depois que terminou o treinamento? Não, terminou a seleção, né? O treinamento continua. Né? Vai continuar fazer exercício, tirar dúvida, né? Se aproximar dos colegas agora, que a equipe está formada, né? Para poder já participar das 2 Olimpíadas. Bom, então, tá bom. Antes de começar, Beatriz, você está aí? Você tá sem Tá aí? Sim. Não, tudo bem. Era só para saber se você estava aí mesmo. Eduardo, você está aí? Vai, Eduardo? Deixa eu ver. Eduardo Toledo. Isso. Luiz Otávio. Está mudo. Ele nem está mudo. Acho que não entrou, Gustavo não entrou. O Eduardo deu um ok. Eu sugiro que vocês deixem os alunos da aula A. Bruno está aí. Deixem as câmeras ligadas, por gentileza. É porque minha câmera está quebrada, não está abrindo. Então, isso é uma coisa que a gente... Depois o conserto, né? Ou o dispositivo. Isso é uma coisa que a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque eu não sei como é que vai ser a logística da JECA, mas na aula o visual vai ser muito importante. Tá? Porque a gente vai fazer as provas do mesmo jeito que a gente fez as provas da seletiva no Brasil. Então vai ter que estar com câmera ligada e coisas do tipo. Então tá bom, eu vou parar aqui, tá? E aí vocês começam. Tiago, Felipe, quer complementar? Eugênio, completar alguma coisa? Não. Agora é com o Alisson. Tiago. Ok. Tiago caiu. Ele caiu. O Tiago pode tentar entrar e aí ele se comunica pelo chat. O Tiago tá com de olho esfolado. Tá bom, mas seria para comentar alguma coisa sobre o livro também, sobre o procedimento. Vamos ter muitos outros encontros ainda com os alunos da Olimpíada Latino-Americana, né, com a equipe brasileira, e em outras ocasiões daremos outros conselhos, né? Então, ok, pessoal, 9h24 aqui pelo meu notebook. Tá? Então, pode ser que em algum momento entre um visitante de língua espanhola, mas o Wallace não precisa se preocupar, pode continuar falando português, apenas evite falar muito rápido, como os cariocas costumam falar, blá, 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 assim, entendeu? Ok. Também para os alunos, é bom que eles entendam perfeitamente o que você está falando, não precisa ter pressa,
provavelmente a gente não vai conseguir explorar a ferramenta todos é os infinitos botõezinhos do OpenRocket, né? Os alunos não fiquem frustrados se não dominarem tudo que vai ser falado agora. É um software gratuito, vocês vão precisar baixar no computadores de vocês e vão ter que brincar bastante a partir da primeira apresentação que o Wallace vai fazer. Vocês vão brincar bastante de construir foguete, tá? E de ver a simulação do voo dele. Você constrói o foguete, e você aperta lá a simulação e ele vai te dar o apogeu que o foguete vai alcançar. Então, na Olimpíada Latino-Americana, assim como aqui, bem, então deixa eu explicar como era até o ano passado. Tínhamos uma oficina de construção da base de lançamento de foguete, com os alunos já separados por suas equipes multinacionais, 3 alunos, um de cada país. Então, a organização levava todo o material para fazer a base de lançamento de foguete, cada equipe fazia a sua base de lançamento. Depois, era dada a oficina em seguida sobre a construção do foguete de garrafa PET, bem entendido, com água e ar comprimido. O professor, então, explicava sobre a geometria das empenas, o número delas, a importância delas, posição, sobre o centro de massa, centro de gravidade. Então, dava uma pequena introdução sobre a física do foguete, sobre a estabilidade do voo do foguete, né? Centro de massa, centro de pressão, eu falei, né? E os alunos, em seguida, tinham um tempo lá bem grande para eles projetarem o foguete de garrafa PET deles. Vamos fazer com a garrafa inteira, mais o bico, que vai ser com tanto tamanho, vamos colocar saia, não vamos colocar saia. Isso ficava a cargo dos alunos. Vamos colocar 3 empenas, 4 empenas, quadrada, retangular, triangular, trapezoidal. Ou seja, eles tinham lá o material e eles podiam recortar como quisessem e montar o foguete de garrafa PET deles. Vamos colocar um peso na ponta para deslocar o centro de massa para frente, entendeu? Então, a gente vai fazer quase a mesma coisa, só que não vamos usar os materiais. A gente vai usar o software, né? Bem, em seguida, os alunos faziam até um lançamento de treino, né? Sem valer, né? Digamos assim, e depois eles arrumavam o que eles desejassem mudar, né? O peso, empena, tamanho, cor do foguete, sei lá, né? E depois tinha o lançamento oficial. Acho que são 2 lançamentos oficiais que cada equipe podia fazer, com uma única restrição, que a pressão interna tinha que ser a mesma para todos, tá? Isso é equivalente a ter um motor que tem que ser o mesmo para todos, né? Digamos, vamos fazer aqui o VS B30, né? Então, ele tem um certo motor, tá? Aqui tem, acho que 2 estágios, né? Enfim, ou um VS40 que estamos aqui, né? Ele tem um motor, e com esse motor você tem que obter a otimização de todos os demais parâmetros para que ele obtenha o máximo apogeu. Então, os organizadores da prova para a Olimpíada Latino-Americana vai ser basicamente Danton, eu, vamos falar com o Wallace, talvez com o Gil Pinheiro, que é o atual coordenador do grupo de foguete do Rio de Janeiro, entendeu? Talvez mais um professor lá, o Patrick, né? Onde vamos escolher um motor, né? Que os alunos vão ter que usar, né? E talvez impor mais alguma característica, que o foguete tem que ter uma certa estabilidade. O foguete não pode voar no cambalhota, o foguete não pode ir batendo rabinho, ele tem que ser uma estabilidade, né? Então, provavelmente vamos impor isso. E talvez mais uma questão de massa, né? Não sei. Isso a gente discute depois. Mas, enfim, vai ter, tal como no foguete de garrafa PET, que você tinha um conjunto de garrafa PET, que era o mesmo para todo mundo, mesmo volume de garrafa, mas você podia usar 2, podia usar 3, se quisesse, né? Materiais para fazer empenas à vontade, né? Você fazer 3, 4, 5, 2, qualquer espessura podia juntar à vontade. Então, enfim, mesmo a garrafa PET você tinha muita liberdade de variações do foguete. E é claro que você procurava ter a maior estabilidade
possível ao voo do foguete para ele obter o maior alcance horizontal possível. Então, tinha que ser lançado obliquamente, né? E também o ângulo de lançamento ficava a critério do aluno. Ah, vou lançar com 55, vou lançar com 50, entendeu? Era tudo livre, então, exceto a pressão, que era a mesma para todo mundo, e ficava um fiscal lá olhando a pressão que ia aparecer no medidor de pressão, que eu esqueci o nome lá. Tá? Então, aqui no software, pessoal, a ideia é a mesma, né? Só que vamos ter mais graus de liberdade, de variações de parâmetros, que a gente, de repente, não tem ao fazer a garrafa PET, né? Com a garrafa PET, você não sabe muito bem onde está o centro de pressão, por exemplo, né? No software, a gente sabe com um pouco mais de precisão onde está o centro de pressão. O centro de gravidade é calculado também automaticamente, embora no garrafa PET, uma bantinha, com ele no horizontal, opa, o centro de gravidade está aqui. Mas você mudar um pouquinho, você tinha que desmanchar o foguete, não sei o que, etc. Aqui não, aqui você pode arrastar para lá, arrastar para cá, e você muda com muita facilidade o centro de pressão, o centro de gravidade, e com isso influencia na estabilidade do voo do foguete, né? Então, de certa forma, a ideia é muito similar ao que, de fato, faríamos na etapa presencial, exceto que não vamos ter, né, o prazer de ver o foguete realmente voar, né? Ou seja, sair ali da mãozinha da gente, da oficina, e ir para o espaço. Estamos recebendo aqui Martim Monteiro e Anelu Corimânia. E Eduardo, Letícia, Matheus Lima. Ok. Então, acho que, por enquanto, né? Os alunos, né, Bruno, os alunos podem, Bruno, Wallace, desculpa, interromper em algum momento, mas que temos aqui um monte de variáveis que o Wallace vai apresentar, uma de cada vez. Talvez nem consiga explorar todas as opções hoje, né? Vamos ter outra reunião como essa, sim. Entendeu? Inclusive, estamos com um aluno ausente, né? Um ou dois alunos ausentes. Um aluno, né, ausente. Tá? Mas, enfim, também já enviamos o livro que deu origem a esse software, aos alunos. Também enviamos aos alunos, aos líderes da Olimpíada Latino-Americana, esse livro. Também divulgamos, claro, o software, né? Então, professores que desejarem poderão... temos aqui o Ângelo Romero entrando também, né, que eu falei que às 9h30 íamos dar início à nossa oficina, né, de simulação. Então, eu vou ficar aqui atendendo aqui as entradas dos nossos convidados, olhando também o chat. Os alunos, em qualquer momento, podem ligar o microfone, tá? Pode levantar a mãozinha, Alt Y, e você levanta a mãozinha, aparece a mãozinha aqui, falou, Bruno, olha, tal aluno quer fazer uma pergunta. Mas vocês podem também ativar o áudio de vocês e interromper como se fosse numa aula normal, entendeu? Uhum. Quando você levanta a mão, fala, professor, tal, não sei o quê, entendeu? Fiquem à vontade, né? Acho que para o Wallace é a primeira vez que está dando aula de Open Rocket, Wallace? É a primeira vez. Eu já tinha feito foguetes no Open Rocket, porém é a primeira vez que está sendo em aula, né? Mas é uma ferramenta bem interessante. Sim, então é uma oportunidade para o Wallace, né, também trilhar aí o caminho da didática, né? Certamente um dia vai ser um grande professor também, né, entre outras coisas. E a gente tem tempo, né, para fazer essas atividades em outras ocasiões mais, até que todos os alunos aí estejam dominando perfeitamente qual é a influência de cada uma das partes do foguete no sucesso do voo. O objetivo será, provavelmente, um apogeu máximo, dado algumas características, como motor, massa e estabilidade. Talvez só essas, talvez mais uma, depois a gente vê. E Christian Gori está chegando aqui também. Christian é da Colômbia. Então, deixa eu ver. Espera um momentinho mais.
Ok, muy bienvenida a todos los nossos colegas profesores de la Olimpiada Latinoamericana. Aquí Christian Wallace será el maestro por hoy. Está presente con nosotros también el ingeniero Dr. Danton, que va a asistir también la presentación, sí, ya, Danton, del Instituto de Aeronáutica y Espacio, que está en la ciudad de São José dos Campos, cerquita de São Paulo, y que en el futuro va a hacer el taller de cohetería, de simulación de cohetería para todos los estudiantes de la Olimpiada Latinoamericana de Sonoría y Aeronáutica. Entonces vamos a empezar ahorita mismo. Entonces, muchas gracias a todos. Los visitantes pueden hacer preguntas también si quieran. La presentación va a ser necesariamente en este momento en portugués, pero Wallace va a tentar hablar un poquito despacio. Pero para la Olimpiada Latinoamericana, el doctor Danton va a hablar en español, si no muy bueno, pero un bueno portugués, muy mejor que el mío. Ok, Wallace, muchas gracias. Wallace pode começar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou começar a apresentar aqui a minha tela, por favor. Eu já vou focar aqui na apresentação. Um minutinho. Vocês conseguem... deixa eu ver. Aparecer... Vocês conseguem ver a tela toda? Sim, perfeito. Possível? Então, o nosso objetivo aqui hoje é construir foguetes experimentais. Foguetes mais próximos da nossa realidade, que é o nosso objetivo, né? Porque muitas das vezes nós pensamos em foguetes e nós pensamos sempre na SpaceX, no Instituto de Aeronáutica e Espaço, nas grandes agências espaciais, e queremos mostrar que hoje é possível fazer foguete dentro da nossa realidade muito mais próxima de um estudante, um adolescente, um jovem de ensino médio, um universitário. Ele é capaz de fazer também um trabalho desse, bem complexo. E o legal é que essa ferramenta ela surge com essa proposta. Unir a capacidade de fazer um foguete com o menor custo possível. Então, para isso, o criador do software, ele desenvolveu uma ferramenta open source, que em inglês é justamente um código aberto, que a ideia dele era disseminar o conhecimento. Então, isso facilitou muito a abertura para os estudantes assim, universitários, acadêmicos, de várias universidades do mundo, inclusive universidades prestigiadas, usam esse software para competições, principalmente, onde né, o objetivo é alcançar, principalmente, o melhor apogeu. É uma ferramenta que ela é desenvolvida em Windows, então, assim, já adianto que se for tentar usar em Mac, se for tentar usar em Linux, vai dar um pouquinho mais de trabalho de mexer e não vai ficar muito bom, porque a ferramenta ela já é moldada para usar em Windows. Tá? Então, assim, sempre que possível, use. E é uma ferramenta super leve de baixar, porque ela foi feita em Java e uma forma que ela funciona como se fosse um aplicativo instantâneo. Ele não fica como se fosse baixado no seu computador, como se fosse um programinha executável naquele instante. Ele só funciona, ele só usa a memória no computador naquele momento que ele é utilizado. Então, assim, facilita muito porque não exige um computador muito avançado. Você não precisa ter um computador de $10 mil para usar. É perfeitamente de baixo custo. Então, o próximo passo para que todos já comecem assim, se adiantar no conceito de baixar o software, né? Tem essa página inicial que tem que aparecer quando clicar e tem que digitar no navegador o HTTP, OpenRocket Info, e aí a versão mais atual é o 15.3. E já existe até um time de desenvolvimento até hoje que trabalha na ferramenta. E eles têm um compartilhamento na rede para que todos possam colaborar. Eu, professor Canali, se ele tiver interesse em ajudar, mexer no código, ele pode ajudar a promover soluções.
qualquer estudante aqui pode ajudar a melhorar. E eles consideram as opiniões de todas as pessoas de parte do mundo. Então, é bem interessante isso. Então, quando vocês baixarem um programa, que é um programa bem leve, vocês vão ter essa cara no programa, né? Esse programa, esse foguete, inclusive, foi um foguete que eu fiz para apresentar hoje para vocês, um modelo de como é possível, né, criar uma certa complexidade no projeto. Tentei, assim, não sofisticar tanto, mas ao mesmo tempo colocar partes interessantes, como o que está marcado em vermelho são as partes mais essenciais do nosso projeto. Sem eles, o foguete meio que não existe, tá? E, ao mesmo tempo, eu coloquei outras partes interessantes para nós utilizarmos no projeto, como eletrônica, como o paraquedas, assim, a payload, que é a famosa carga útil, ou pode ser um CubeSat, enfim. O que vocês imaginarem? Pode ser um peso, uma barra de aço, enfim. A ideia era mostrar que o software é versátil. Ele permite que você crie, né, uma gama de foguetes muito diferenciados e consiga fazer estimativas de trajetória muito úteis. E ele tem como ele diz naquele livro, naquela documentação técnica, ele tem bastante refinamento matemático. Então, apesar de ter algumas imprecisões nos resultados, principalmente se os foguetes forem muito complexos, para a nossa demanda, ele é ótimo. Ele vai suprir todas as suas necessidades com bastante precisão. Então, dificilmente você vai conseguir voar, na nossa realidade, um foguete que vai voar muito diferente do que ele programa. Os cálculos são bem interessantes. E isso foi visto por várias equipes universitárias no Brasil, experiência de quem já fez alguns foguetes. E, inclusive, os nossos resultados bateram muito com o que o software mostrou. Então, a gente construiu, teve o trabalho de desenvolver, e quando a gente lançou na competição, os resultados foram pouquíssimos por cento, 2%, 3% de diferença, assim, de cálculo. Então, acho que ele já é útil, né? Já mostra o quanto a gente, com baixíssimo custo, consegue fazer o trabalho. E aí a gente fica sempre pensando, né? Como é que a gente começa a fazer os nossos foguetes? Porque, legal, eu quero fazer, eu tenho o interesse, eu tenho uma necessidade muito grande de mexer na ferramenta. E, nossa, mas como é que eu começo, né? Então, a gente tem um passo a passo. E, no meu caso, eu assumi algumas premissas de projeto, como se fosse um engenheiro. Eu me imaginei numa situação de como se eu fosse um projetista de foguete, como se eu trabalhasse numa agência. Então, eu escolhi um motor definido. Eu escolhi um motor até que a própria equipe de foguetes colocou lá dentro do software. Já tinha um software lá do grupo de foguetes da UERJ, que eu pude selecionar. Eu não tive nenhum trabalho de montar. Eu já inseri no projeto, né? Eu coloquei uma estabilidade dinâmica conhecida. Eu coloquei uma margem estática de 1,6, porque é um valor que eu conheço experimentalmente, que os foguetes eles voam alto e, ao mesmo tempo, eu consigo achá-los na vida real. Então, foi um foguete que aproximou a realidade do meu trabalho, que já participei de missões de foguete com um grupo de foguete lá da equipe do GFRJ, inclusive na competição dos Estados Unidos. Nós usamos essa margem estática inicial para o projeto e a gente percebeu que a dispersão que o foguete ele alcança, ou seja, o quão longe ele pode chegar e com a margem de erro considerável, era aceitável. Então, a gente achava o foguete, resumindo. Tá? Então... Wallace, me explica melhor o que significa essa estabilidade dinâmica. Então, né? Fisicamente, o que ela é, quais são os valores que essa margem estática pode alcançar, e o que significa botar esse número mais para baixo ou mais para cima. Perfeito. Então, estabilidade dinâmica são os requisitos do foguete para ele voar. Existem vários conceitos, alguns mais complexos, para foguetes mais complexos, inclusive. Então, a margem estática, ela define
como o foguete ele consegue se equilibrar no voo de uma maneira bem simplificada. Então, qual é o nosso objetivo? Se eu estou escolhendo uma margem estática, que ela é um número que ela mostra a relação entre a diferença do centro de pressão, o centro de gravidade, em função do diâmetro. Então, você tem o que com isso? Quando você tem um controle da margem estática, você tem o ajuste do foguete ele voando. Ele no ar vai sempre buscar o máximo se corrigir, se você tem um bom equilíbrio dessa margem estática. Então, para isso, você tem que escolher bons valores iniciais de projeto, para que o seu foguete ele não voe de maneira desequilibrada, como o professor Canali mostrou no início, que ele voe girando, ou, né, a gente já viu até foguetes que voam contra o professor Canali, foguete de papel, assim, né, exemplos, né? E foguetes também que não voem em margens estáticas muito elevadas, porque eles se tornam praticamente mísseis. Então, também não é muito interessante. Eles assumem o regime do voo, eles assumem o regime do vento, e não é interessante, a não ser que você queira entrar numa zona de guerra, o que não é o nosso caso, nós queremos explorar o espaço. Então, o nosso objetivo é esse controle. Então, a margem estática, ela varia, assim, de 0 a 1, são valores que normalmente são considerados não estáticos, são regimes assim de voo onde o foguete costuma ter um certo desequilíbrio. Os foguetes a partir de 1 até 1.6 ali já tem um bom equilíbrio, eles são chamados de estáticos. E a partir de 2, principalmente, eles já começam a se tornar super estáticos. Então, eles entram nesse regime de voo, como falei, de um míssil. Então, o que acontece? Por que a gente escolheu por que eu escolhi um valor intermediário ali de 1.6? Porque se eu escolhesse um valor de 1, que até seria interessante, eu poderia escolher o valor assim, mais perto de 1. Porém, para a execução real de um projeto, a gente já viu que muitas vezes os estudantes não têm as melhores tecnologias. Então, algumas das vezes, você desconsidera esse projeto, ele acaba desconsiderando imprecisões da fabricação humana. Então, acontecia que a gente colocava o foguete com a margem estática muito perto de 1 e quando ele ia voar, era sair correndo para o lado de medo, porque ele voava sem nenhuma segurança. Isso só poderia acontecer. Isso já aconteceu, inclusive, com alguns colegas. Então, a gente coloca um fator de segurança, vamos dizer assim. A gente sabe que ele vai voar, conforme o nosso interesse. Então, uma pergunta? Só uma dúvida. No caso, os motores que você tem aí, configurados no programa são motores apenas de aeromodelismo, né? Tipo de foguetes. De foguete. Poderia colocar, por exemplo, algum outro tipo de motor profissional, algum motor para simular, por exemplo, um foguete assim em escala real ou não? Assim, é possível, porque é uma ferramenta que você tem que configurar o motor. Ela permite também que você construa o seu próprio motor. Perfeito. Então você pode desenvolver um projeto pessoal, como foi o caso do grupo de foguete. Eles desenvolveram um projeto pessoal e colocaram na ferramenta. E aí ele já você coloca assim, como se você fosse o próprio fabricante da ferramenta, designer, né? É possível dizer que foi você. E isso é interessante, porque a ferramenta ela te dá a liberdade de personalizar ao máximo do seu projeto. Obrigado. Ok, Wallace. Nada. Então eu coloquei também outro fator assim, dentro de experiências pessoais. Eu coloquei muito a minha experiência pessoal de projeto também no Open Rocket, por exemplo, a recuperação do projeto, competições, velocidade ao atingir o solo. Eu coloquei um requisito, eu falei, vamos escolher um valor que já foi usado bastante, 10 metros por segundo. É um valor razoável. Ainda é um pouco inseguro? Ainda é um pouco inseguro. Porém, é uma velocidade razoável para o foguete voltar ao solo e cair inteiro. Existe uma boa possibilidade dele ser considerado reutilizável para voo. Então, a gente combinou, desempenho com segurança. Então, isso foi um outro ponto também no projeto. E também considerei variáveis de lançamento. Eu coloquei
No projeto do Open Rocket, vocês verão que ele é possível até considerar efeitos de latitude, efeitos de longitude, deslocamento lateral, correção de azimuth. Existe essa possibilidade também. E também até a questão da velocidade do vento. Outro fator das competições, eu considerei o tamanho do trilho. O tamanho do trilho, ele influencia muito no desempenho inicial do foguete. E para você ter uma boa velocidade de saída do trilho, porque se ele não sair com uma boa velocidade, ele meio que as próprias forças, elas não vão ser muito amigáveis com o foguete, ele vai ter um voo nada interessante, muito pouco seguro. Então, o que acontece nesse momento? Quando a gente coloca, né, nas competições, principalmente trilhos mais altos, trilhos bem altos, para que a pessoa tenha certeza que o foguete ele vai fazer o deslocamento mais vertical possível. Não necessariamente 90 graus, mas mesmo assim ele saia da base e voe o mais alto que ele puder. Então, esse é um ponto também que foi considerado. Eu considerei um valor de 3 metros de trilho. Isso pode ser considerado no software. Existem competições que nós já fomos, era muito maior, trilhos de 5, 6 metros, mas enfim, foi um requisito que foi bem interessante assim também considerar e que afeta o desempenho do foguete, né? Não pode ser um trilho muito grande, até porque você tem um atrito e ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo não pode ser um trilho muito pequeno, que ele pode sair com uma velocidade muito pequena da base e ele vai cair e sair numa direção horizontal. E aí, numa situação real de projeto, você poderia acertar uma pessoa. Então, agora é hora da gente... Nós nos sentimos o Elon Musk dos projetos e começamos a construir o nosso projeto. E agora eu vou apresentar verdadeiramente a ferramenta e por que eu usei como eu configurei cada setor do foguete. Vocês estão vendo o Open Rocket aberto? Não. Então eu vou mudar aqui a apresentação, porque o Zoom é uma ferramenta que eu uso, admito que eu uso bem. Tira o Elon Musk daí que vai aparecer o Open Rocket. Eu vou mudar aqui para o Open Rocket. Para os que conhecem o Elon Musk, ele Agora sim. Agora, né? Então, essa ferramenta, ela... Aqui, né? Esse é o foguete exatamente que eu fiz com algumas pequenas alterações. Então, é muito interessante porque a interface gráfica é bem amigável do programa. Eles têm versões em português, tem versões em espanhol para os estudantes de outros países que estão presentes aqui na nossa reunião. Tem versões em inglês, tem versões até em idiomas bem diferentes, assim, eu diria. E aí, a interface mesmo, ele já mostra aqui o apogeu, ele mostra, já deixa bem claro a velocidade máxima que o foguete alcança, a aceleração máxima que ele alcança, a estabilidade, aqui a parte dinâmica do foguete, as dimensões. É possível, né, na ferramenta até você colocar um texto, uma questão mais visual, se você quiser mostrar um foguete mais bonito numa venda de um projeto, assim, para você apresentar para os seus colegas. Enfim. Então, o que eu mostrei aqui? Como eu comecei a fazer a ferramenta para construir? O primeiro passo é você criar... você vir aqui nos novos sistemas, eu vou criar um novo arquivo. Ok? Vocês estão vendo uma tela vazia? Ainda não. Ainda não? Então eu vou apresentar como uma tela inteira, porque eu creio que eu acho que vai ficar melhor se for a tela inteira. Ok. Agora acho que tá. Agora sim. Tela vazia. Então, o nosso foguete sustentador... Então, como a gente começa o projeto dele aqui? O primeiro passo é você escolher uma parte estrutural do foguete. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Eu estou vendo aqui que tem algumas mensagens. Não sei se tem o interesse de fazer. Wallace, deixa que o professor Canali se preocupa com o chat
Ah, ok. Você se preocupa com a demonstração. Ok, tudo bem. Então, a ogiva do foguete, eu escolho sempre para começar o projeto, só para facilitar. Então, quando você clica aqui, ele já mostra essa interface gráfica. É uma interface bem interessante, é uma interface bem clara de projeto, onde é possível você ver o centro de gravidade, o centro de pressão do foguete, o formato da ogiva. E aqui você pode dimensionar essa ogiva do projeto. E aí, você já pode depois colocando fatores, por exemplo, o comprimento, se eu quiser alterar o comprimento aqui, eu posso colocar um comprimento fácil. Vou colocar 25, um valor fixo. E o diâmetro da base, o equivalente a 2 polegadas, que é o diâmetro de referência. E o material componente, eu posso aqui, tem uma série de opções, ok? Acrílico, alumínio, aço, balsa, bordo, bronze, cortiça, fibra de carbono, fibra de vidro, PVC, papel, pinho, enfim. Inclusive, é possível personalizar e você criar seu próprio material. Eu posso criar aqui um material, posso dizer assim, Wallace, eu posso dizer que esse material tem 2 gramas, e posso adicionar esse material à base de dados se eu tiver interesse. E se eu clicar OK, ele vai ser usado, ele vai ser referenciado em todos os componentes que forem adicionados no foguete, não só nesse. Mas assim, fica por critério do usuário da ferramenta que você possa definir esse material ou não. Então, eu uso aqui muito fibra de vidro, fibra de carbono, que são materiais muito usados em foguete. Então, eu escolho fibra de carbono, porque aqui a gente já não está gastando com o nosso projeto. Então, já é um projeto bem tranquilo da gente usar os melhores materiais. Que a gente combina a leveza do foguete com a resistência mecânica. E a gente tem aqui uma espessura de parede. Essa espessura de parede, a gente pode definir se a gente quer uma estrutura oca ou não. Se a gente colocar aqui, né, ele provavelmente vai ficar mais pesado, inclusive. Tanto que é possível perceber que o CG vai sendo arrastado para trás, porque é onde tem a maior concentração de massa. E a gente coloca um valor bem oco aqui, só para deixar o valor fixo mesmo, para facilitar. E a gente pode escolher até a questão da pintura. Por quê? O acabamento do foguete, ele define o quanto de arrasto esse foguete vai ter. Então, quanto melhor acabado, se ele tiver polido, por exemplo, ele provavelmente vai ter um desempenho melhor do que se eu tivesse colocado áspero. Né? Embora na vida real, mais próximo de áspero é o que vai acontecer. Mas colocamos 2. Podemos colocar 2 aqui só para o melhor desempenho possível. E a gente tem um ressalto. É possível colocar um ressalto nele. E como é possível isso? A gente cria aqui Vocês conseguem ver que está sendo criado alguma continuidade na ogiva? Sim, sim. Ok. Então, essa continuidade na ogiva, ela é ótima para você mostrar uma peça que pode ser encaixada na ogiva, para facilitar quando esse foguete ele for preso. Né? Imagina quando você constrói. Então, essa construção do foguete, ela vai exigir que que quando o foguete for lançado, não vá cada peça para um lado. Então, essa foi uma forma que muitas pessoas usam para foguetes experimentais, foguetes por hobby ou por competição. Então, a gente vai fazer algo parecido aqui. A gente pode colocar até uma espessura... Eu vou botar aqui 4.5, perfeito. E um comprimento pequeno, porque não precisa ter algo muito grande aqui, porque também não vai ganhar em nada, até por causa do tamanho do foguete. E eu posso colocar aqui o fim tampado, para mostrar que não pode ter nenhum objeto dentro da
da ogiva, ou se eu quiser que não tampe, porque posso querer colocar alguma coisa dentro para facilitar e tudo mais, né? Quero uma peça lá dentro porque precisa ejetar algum paraquedas, quero colocar uma carga útil, perfeito, é possível fazer isso, então deixo aqui desmarcado. É possível também modificar a massa de acordo com a sua necessidade, você já calcula o material específico, se for for interesse. A parte da aparência, que você pode usar a cor padrão no projeto, ou você pode modificar, você pode escolher qualquer cor para facilitar. E aqui eu posso até, inclusive, mudar o estilo de linha, posso botar pontilhado, posso botar traçado pontilhado, só para facilitar mesmo a discretização do projeto. Ou seja, eu estou separando cada parte dele por cores, até para entender como, na hora de clicar, porque quando você vai criando um projeto cada vez mais complexo, às vezes fica um pouquinho mais difícil de você achar a parte certa, embora o OpenRocket seja bem fácil. Então, pode até mudar a ferramenta, você pode colocar uma textura, uma cor assim da sua faculdade, da sua escola, do lugar de trabalho, da sua equipe, enfim, é possível, da bandeira do seu país. Você pode colocar assim no projeto, ou seja, fica, como eu falei mais cedo, fica uma cara bem personalizada do projeto. E uma segunda parte é o tubo do corpo. Wallace, volta ainda na coifa, por favor. Sim, perfeito. Volta lá. Faltou você falar o estilo da ogiva. Perfeito. O principal. O primeiro aí, Então, temos aqui você tem alguns estilos de ogivas, onde podemos variar no projeto. O cônico, que é o mais, assim, acho que para o público leigo é o mais famoso. Você tem o formato ogival, que é um formato muito utilizado, né, para quem está assim, começando a fazer foguete, e que é um modelo com um bom desempenho, sem muito custo de fabricação. É um modelo bom assim, para esses projetos experimentais. Existem as versões elipsoidais, que são versões assim, aqui você tem uma forma um pouco mais complexa, onde fabricar já se torna um pouquinho mais delicado, embora o mundo de hoje, com a tecnologia disponível nas universidades e nas empresas, é possível fazer com impressora 3D e tudo mais. Porém, um foguete fabricado à mão fica um pouquinho mais difícil fazer uma estrutura como essa. Existem as séries de potência. Esses já são modelos mais complexos, que variam um pouquinho da ogiva aqui, que é um modelo já um pouquinho mais delicado, que realmente foi feito para otimizar o desempenho do foguete, porém, ele nem sempre é muito usado por causa da dificuldade de fabricação. Existe a série parabólica também, que nasceu mais ou menos dessa ideia, enfim. E a série de hack, que também é usado principalmente em foguetes mais sofisticados. Então, aqui você tem a opção, inclusive, de escolher e ajustar o parâmetro de forma justamente para ficar uma coisa bem... Tá vendo? Se colocar 0.333 aqui, você vai perceber que vai ficar praticamente uma ogiva. Então, assim, dentro do nosso projeto, a gente percebia, no caso do GFRJ, que fazer uma ogiva, a maioria das vezes, funcionava e diminuía o tempo de projeto. Então, facilitava assim para a gente. Então, qualquer uma dessas escolhas aqui, eu recomendaria. O foguete cônico, assim, eu acho que vai depender muito mais dos testes dos alunos. Então, por experiência própria, eu não sei se eu usaria. Então, aqui, alguma dúvida a mais sobre a ogiva, pessoal? Não sei se tem alguma questão a ser colocada. Wallace, uma dúvida. Ah, sim, faz aí, ó.
Desculpa. Não, mas no caso, por exemplo, se você comentou da questão de fazer utilizando impressora 3D. Então, por exemplo, se eu quiser simular, que a impressora 3D ela tem aquele acabamento das ranhuras, né, por conta do filamento. Aí eu colocaria no acabamento dos componentes, né, um acabamento menos polido, de tal forma que eu pudesse simular a ranhura da impressão. Você pode, provavelmente a impressora 3D você tem um padrão de acabamento, de rugosidade, deve ter algum modelo. Então, isso você permite colocar na ferramenta. E até você pode colocar... provavelmente a impressora 3D tem uma vantagem também, que a densidade fica bastante uniforme, que facilita no cálculo dele. Então, você pode definir a densidade da impressora 3D, PLA, ABS, PETG, você pode usar, entre outros materiais disponíveis no mercado para impressoras 3D, e você pode combinar você pode escolher lá, fazer uma configuração da ferramenta. Olha, eu quero aqui, como eu tinha escolhido mais cedo, na ogiva, a seleção de materiais. Então, você aqui pode deixar bem claro. Eu escolhi fibra de carbono. Eu poderia botar aqui personalizado, colocar o meu material, inclusive eu já poderia deixá-lo programado para a minha base de dados. Porque vai que eu quero fazer muitos foguetes e a maioria das vezes eu vou usar esse material que é específico, que só eu mesmo que produzo. Então, é possível. Tá? Ele dá essa liberdade para o usuário do OpenRocket. Beleza. Obrigada. Nada. Wallace, Sim. Só para confirmar, a forma da ogiva, então, interfere na aerodinâmica, né? Perfeito. Ela interfere sim, principalmente na questão do arrasto. Então, é muito cuidado assim, para os estudantes eles pensarem nisso. Perfeitamente, assim, porque... O que acontece? Como a gente só está criando os foguetes em termos de simulação, algumas coisas da fabricação em si não são tão consideradas agora, parte da engenharia em si. Então, o estudante pode pensar no melhor desempenho. É possível ele usar séries mais complexas como série de potência, série de hack, que são séries que realmente oferecem melhor desempenho para o foguete, já adianto. Então, provavelmente esse foguete vai alcançar voos mais altos. Eu usei a ogiva porque eu pensei até na vida, eu tentei aconselhar a minha experiência pessoal com a fabricação aqui para essa aula aqui bem didática, o mais didático possível. Então, certo, Wallace. Então, não precisa se preocupar com a dificuldade tecnológica da construção, porque os alunos não vão construir fisicamente. Isso então, mesmo. Não se preocupe com essa parte. Imagina que eles pudessem fazer qualquer tipo de construção de estrutura. Fica à vontade. Ele pode escolher aqui. Ele poderia escolher o melhor material. Eles vão ver quais são... qual é a melhor ogiva. Wallace, é que você pensa sempre no melhor, né? O que eu estava pensando é que eu tentei construir um foguete de garrafa PET com esse programa e não consegui, porque eu não consegui dar a forma da ponta da garrafa PET na ogiva. Isso aí, dá. Aí uma pergunta que eu faço é necessário a ogiva? Eu posso fazer um foguete sem ogiva? É que você não imaginaria fazer um foguete com a ponta quadrada. É lógico. Entende? Mas acontece que, do ponto de vista didático, experimentar essas coisas fora da caixa é bastante instrutivo. Entendi. Mas tudo bem, pode continuar. Não, eu acho legal, assim, eu acho que faz bastante sentido o que você está falando. Porque a aleta você pode configurar. O perfil dela. Mas a ogiva você está muito amarrado nesses formatos ótimos. Não, mas o Wallace, coloca a ogiva com 1 centímetro, que ele vai ver que ela vai ficar quase chata. Tem isso. Eu tentei uma elíptica. Não, o comprimento dela. O comprimento. Não é? Então, estraguei o foguete dele. É quase uma garrafa PET aí. Você pode forçar o máximo. Obrigado. E aí você vai ver que o alcance dele vai ser cada vez menor à medida que, claro, você usa uma forma aerodinâmica menos adequada, né, na ogiva. E você deu uma ideia, porque dá para colocar 2 ogivas. E aí você pode fazer... legal, ok. Eu já coloquei errado. Eu já coloquei errado 2 ogivas.
Mas pode usar 2 ogivas. É possível no programa. O Tá programa bom, vai. permite. Continua, é só para bagunçar o foguete. Eu gosto de foguete que voa mal. Não, tudo bem. A gente brinca, a gente Porque o tá dele sempre aprendendo voa aqui. mal. A gente, eu tento, né? Eu tô tentando até, assim, misturar um pouco da experiência que eu tive, né, com os trabalhos e realmente o Open Rocket ele foi pensado para, assim, você fazer o melhor possível com menos, né? Fazer pouco em pouco. Então, por Não, isso que eu vocês também... podem observar que a estabilidade ali está negativa, inclusive. Se você conseguir lançar isso que está desenhado aí, É vai muito ser bom. como você lançar com a mão um tubo de papelão. Ele vai dando cambalhotas, porque a estabilidade está negativa, inclusive, entendeu? Bem notado. Então, fiquem atentos à estabilidade. Estabilidade nunca é bom estar negativo. Nunca é Sem bom. dúvida. Então, a gente tem aqui a parte do tubo do corpo, que aí é quando aparece onde a brincadeira fica mais séria no Open Rocket. Porque aí é onde você começa a imaginar se o seu foguete ele vai desempenhar, o que ele vai ter dentro do foguete. Eu quero que ele tenha eletrônica, eu quero que ele tenha uma carga de ignição, eu quero que ele tenha um paraquedas, eu quero que ele tenha um satélite, um mini satélite, um nanosatélite ali dentro, eu quero que... Enfim, você começa a criar mesmo vai da sua imaginação. Ali naquele primeiro projeto que eu mostrei, eu tentei ao máximo assim, mostrar como ele é diversificado para você criar formas no projeto. E aí, aqui, eu coloquei, né, esse primeiro tubo, você pode configurar essa ferramenta, você pode editar, você pode clicar 2 vezes em cima, ou selecionar a opção editar. E aí, essa parte aqui do tubo do corpo, que ele apresenta, você pode escolher o comprimento do tubo. Se eu quero um tubo de 50 centímetros, por exemplo, eu posso colocar o diâmetro externo. Normalmente, ele é alinhado com o diâmetro da ogiva, ou coifa, ou nariz. Tem algumas pessoas também que chamam de nariz, aqui no Brasil. E aí, se você colocar automático, ele já se configura coincidente, os diâmetros, né? Você não precisa ficar toda hora ajustando. E aqui também, claro, você tem a opção de escolher o material. Foguete, você pode usar PVC. Foguete PVC normalmente é um foguete que é muito comum, as pessoas usam porque é muito fácil de achar. Em qualquer lugar aí você pode comprar. É um tubo bem padrão, assim, de 2 polegadas, bem vendido, é muito vendido. Então, qualquer estudante pode fazer em casa. Inclusive, o professor Patrick, que o professor Canali citou, já fez foguete de R$1 com o PVC. Então, assim, é um material bem útil, assim. A gente pode usar PVC para brincar aqui mesmo. O diâmetro externo. Eu vou colocar... Desculpa, eu vou colocar 0,3. Eu só colocar 0,3 porque tubos de PVC normalmente tem os tubos mais comuns, eles têm volta de 3 milímetros de espessura, então já vou colocar dentro da realidade de fabricação mesmo, que as pessoas trabalham. E aqui você pode colocar o motor do foguete. Se você clicar aqui, ele já vai saber que você tem um motor ali para ser encaixado dentro desse tubo, ok? E aí você inclusive pode escolher quando você quer a ignição, se é logo no lançamento, enfim, que é possível você colocar mais estágios no foguete. Você pode colocar foguete de 3, 4 estágios aqui, se for de interesse. Alguma dúvida, pessoal? Veja aqui. Vamos ficar no mais simples possível hoje. Então, hoje é um só. Não vamos colocar paraquedas, coloque o motor, e aí começa já a ver a eficiência do voo, né? O apogeu que ele vai obter, as empenas, a importância do número de empenas, posição, formato. Vamos ficar no básico hoje, sem carga de ejeção, sem paraquedas, um lançamento balístico praticamente. Perfeito. Então, a gente vai aqui no próprio tubo, eu vou selecionar ali, que é um componente do motor. Então, esse foguete provavelmente vai ser um único estágio.
Então, eu vou vir aqui na parte de Motors and Configuration e vou colocar uma nova configuração. E aí, nesse tubo do corpo, eu vou clicar 2 vezes e vai aparecer isso aqui. E aqui ele mostra muitos fabricantes de motores foguete. Ok, pessoal? Aqui tem muita coisa, né? E o que acontece? Inclusive, o grupo de foguete do Rio de Janeiro está relacionado como um fabricante. Você pode ver que tem um GFRJ, que é o grupo de foguete da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Assim como tem os grandes fabricantes do mundo inteiro, e você pode filtrar pelo fabricante, e aí vai exibir à esquerda só os motores daquele fabricante. Exato. E aí, aqui os motores sólidos, eles muitas das vezes eles são definidos pelo impulso total que o projeto oferece. O que é o impulso total? É mais ou menos o quanto de força ele leva pelo tempo. Não sei se... Então, assim, meio que afeta o desempenho do motor. Isso é bastante importante porque existe uma classificação de motores que poderia ser explicado aqui numa aula inteira sobre isso, mas o fato é que vamos ficar com motores bem simples. Então, eu vou marcar todos e vou escolher o GFRJ. Ok? E, pessoal, eu vou escolher esse aqui, por exemplo, porque ele já é feito para um tubo de 2 polegadas, basicamente. Então, vou usar esse aqui. Ok? Então, o nosso projeto aqui, né? Já tem o motor, tá? Então, o que acontece? Na estabilidade dinâmica, ainda tá, a margem estática está muito da negativa, porque está menos 6,68, e praticamente agora falta uma coisa bem importante, as nossas aletas. A gente pode colocar aqui trapezoidal, se você já quiser, elíptico, se já também algumas pessoas gostam de usar, até pelo desenho de como é que é o foguete, e a forma livre do projeto. Eu vou usar trapezoidal porque facilita bastante já, no meu ponto de vista, o desenho das aletas. Então, eu cliquei ali na parte trapezoidal, como vocês viram, depois de ter selecionado o tubo do corpo. E aí o número de aletas, ela vai desempenhar bastante, vai ser bastante importante para o cálculo do centro de pressão que o foguete tem. Porque foguetes, como os nossos, são estabilizados por conta das empenas. Então, o que acontece, pessoal? Vocês vão ver o que vai acontecer se eu colocar apenas uma aleta a mais. Provavelmente, ó, a margem estática já aumentou bastante. Estava de menos 1,1 e já foi para menos 0,4. Então, o que acontece? Os foguetes, que normalmente têm 4 aletas, eles já facilitam um pouquinho mais nos cálculos de margem estática. Ou seja, provavelmente o seu foguete vai voar um pouquinho mais fácil. Tá? Então, eu já recomendo a usar esse material. E melhor ainda, claro, eu não vou selecionar um material bom. Selecionar um material aqui legal, por exemplo. Então, clico aqui PVC. Ou clico, sei lá, em fibra. E aí vou melhorando. E aqui com isso, pessoal, eu não preciso mexer na rotação da aleta, não preciso mexer na inclinação. Aqui você começa os desenhos. Se você for clicando aqui, você vai perceber que você vai mexer na ferramenta. Então, a corda da raiz é esse comprimento que está alinhado ao desenho do foguete. Tá? É essa parte de baixo, onde você vai aumentar isso aqui ou diminuir. Uma coisa que também você vai ver é a dica da corda. É basicamente esse tamanho aqui para fora. Onde vocês estão vendo que quanto mais eu clico aqui, mais ele tende a aumentar esta parte. E com isso é interessante você fazer esse ajuste. E também a altura da aleta é que realmente afeta muito o desempenho da estabilidade, da margem estática. Então, lógico que você não vai criar uma com, sei lá, 10 aqui, porque pode ficar muito grande, mas você pode colocar um valor até para ficar legalzinho, bonitinho o seu foguete. Então, e claro, você também pode ajustar o quanto você quer
essas empenas perto da base do foguete. Eu fui ajustando aqui os valores e vou percebendo que, para mim, ó, a margem estática aqui está 1.3. É um valor já razoável. Se eu colocar aqui esse material aqui, o PVC, sei, pode só brincar aqui. Então, já a minha margem estática está um pouquinho melhor. Vocês viram que só colocar as aletas, as empenas, o nosso foguete ele já está voando bem mais equilibrado, né? O nosso voo balístico já fica mais interessante. Isso porque a nossa ogiva atual ainda é uma ogiva que está bem pequena. É uma ogiva, assim, como a gente fez o teste aí para o professor Canalha, a gente poderia, né, melhorar aqui. Eu posso botar um comprimento legal, de 15, assim. Ó, já ficou em 1.4. Então, com isso, pessoal, vocês já começam a ver que a ferramenta ela está fornecendo para vocês já um desempenho interessante para esse foguete, para brincar. Então, aqui, como vocês já estão vendo, ó, esse foguete aqui, ele provavelmente ele voaria, ele chegaria ao apogeu de 1.3 km. Então, é um apogeu bem considerável, assim, para um foguete. Uma velocidade máxima de 268 metros por segundo. Ou seja, esse foguete é possível voar um regime da velocidade muito próximo da velocidade do som, né? Já 0.79. E a aceleração também é uma aceleração que ele sai bem rápido da base. Então, seria, se fosse um foguete real, ele sairia como se fosse um tiro, né? Quase um tiro de um canhão. Então, é um foguete já interessante para a gente voar e fazer uma nossa brincadeira. E o que acontece? E até recapitulando aqui, pessoal, respondendo à pergunta do Felipe, né? Aqui você pode criar um motor e tem algumas coisas mais específicas, como você pode até ver o desempenho de como o motor ele funciona. Ele tem todas as características aqui. Então, a parte mais interessante do projeto agora é vê-lo simulado. Então, a gente vai criar uma simulação do projeto de acordo com a configuração do motor que a gente escolheu. Então, com isso, eu vou fazer uma nova simulação aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certinho, pessoal? Tudo certo. Ok. Então, vou dar prosseguimento à simulação. Nova simulação. Então, ele aparece aqui como Simulation... Simulation Free. Ok. É só porque eu cliquei mais uma vez aqui. Enfim. Aqui eu posso considerar o meu ambiente. Você pode ver que é uma ferramenta que ela dá uns parâmetros interessantes, considerando o vento, local de lançamento, condições atmosféricas, hastes de lançamento. Eu posso deixar tudo aqui, o padrão, ou eu posso modificar, se eu tiver interesse. Eu boto uma base mais alta, porque uma base mais alta vai melhorar um pouquinho o desempenho do foguete. Eu posso botar uma base de 2 metros. Já que o foguete é bem pequenininho, 2 metros pode ser legal. Então, eu vou fazer aqui a única coisa que eu mudei é essa. Aqui tem mais alguns cálculos, tá? Essa parte aqui é uma parte mais específica de métodos numéricos, aí a gente não precisa considerar agora, mas a gente pode plotar o gráfico. E aí, pessoal, quando você, vocês vão perceber que o nosso foguete, né, a gente pode já gerar os resultados. Eu estou colocando tudo em função do tempo, no eixo X, no eixo na horizontal, ok? E o eixo Y, eu vou considerar alguns fatores. Vou considerar a altitude, eu vou considerar a velocidade vertical do foguete, vou considerar a aceleração vertical, porque já é o padrão do OpenRocket. Ele já gera isso para mim com muita facilidade. E aqui tem outros eventos que eu poderia marcar. Se eu quiser clicar aqui, ele vai alterar, ele vai registrar em cada momento o que aconteceu. Ele deixa bem marcadinho. Então aqui tem um plot. Quando você plotar, ele vai aparecer este gráfico para vocês. Vai aparecer sempre essa formatação. Tá, pessoal? Então vocês vão ver aqui o foguete sendo lançado, a ignição do motor,
tá marcado aqui numa cor que eu não consigo definir muito bem. Tem o momento da queima do motor, que é bem pequenininho mesmo, é um motor que queima muito rápido. Ele já terminou a queima aqui. Aí ele sobe, até o apogeu, onde está marcado também o evento do apogeu, em mais ou menos 14, 15 segundos, até chegar ao apogeu. E depois ele desce até uma hora que ele vai ter o regime de queda, né, pessoal? Então, ele está bem discretizado, bem marcado, bonitinho. E ele já deixa aqui, né, os gráficos, tudo bem representados. E gostaria de saber com vocês aí se tem alguma dúvida sobre esse gráfico. Alguma coisa? Uma dúvida, Wallace. Tem. No caso, ele está considerando que aqui está numa linha reta porque ele atingiu a velocidade terminal, ou seja, já está tendo arrasto por conta do ar, né? Uhum. Isso. Porque certo. Provavelmente ele cairia numa velocidade constante, basicamente. Certo. Aceleração vertical. Então, basicamente... Wallace, tem como a gente ver o alcance? O alcance, sim. Então, Tem algum alcance ou foi um lançamento vertical mesmo? Ele caiu, ele voltou para o mesmo lugar? Foi vertical. vertical. Você pode botar, inclusive, é possível você até mudar ali o ângulo da vara. Da base, né? Tipo, em relação à vertical. É possível fazer isso. E, inclusive, também ele pode... tem uma folga aqui, enfim. E tem aqui também a possibilidade de mandar os dados. Mas eu vou olhando aqui o nosso... Só um minutinho. Então, aqui na base, foi um lançamento vertical. Ok? Então, ele até considerou aqui um vento como se fosse upwind, um vento vertical. Não teria um vento lateral aqui, tá? Então, ele despreza esse fenômeno aqui para você não ter esse problema com o vento. E tá um vento bem baixo, então, assim, o desempenho lateral é bem pequeno. Mas eu poderia colocar um ângulo de 5 graus, que é o mais usado, né, um ângulo para esses eventos, e, enfim, só para não ser um lançamento vertical e perigoso para o estudante. Então, não sei se é interessante colocar isso, ou colocar no zero mesmo, só para facilitar o nosso trabalho. E aí você faz aqui. Enfim. Não sei se ajudou essa parte. Ok. Então, aqui você pode exportar até os dados, você pode fazer no aplicativo, o programinha, fazer todas as informações do ambiente, você pode selecionar tudo e gerar um documento e mandar para um outro software, fazer uma coisa mais refinada, tá vendo? São 54 parâmetros que ele pode fornecer. E aí você pode tratar esses dados e fazer tudo o que ele já faz, só que em outro lugar, né? Então, como você já está aqui, facilita bastante. Então, o nosso foguete, você pode ir criando, você pode até colocar outras configurações de motor. Você pode até escolher mais um aqui. Poderia escolher... Deixa eu ver. Posso escolher esse aqui só porque é menor do que o tubo. Então, poderia escolher um menor aqui. E posso lá na simulação escolher esse aqui. Fazer a plotagem do gráfico também. Aí vai ter outro desempenho aerodinâmico. Então, o legal do OpenRocket é que ele permite que, dado o fato do usuário querer mudar e brincar com a ferramenta e fazer muitos testes, você consegue ter um resultado bem interessante e fazer uma análise. Então, o estudante vai ter aqui a possibilidade de ficar testando até ele conseguir, dado as condições que forem da competição, ele consegue ter certeza. Não vai ser por falta de teste, assim, de possibilidades, tá? A não ser que o estudante não se dedique. Aí é outro ponto.
Mas, o Wallace, bom, aqui o motor, ele está, se não me engano, ele está solto dentro do tubo, né? sim. A rigor, eu não sei se você escolheu aí que o tubo seja exatamente do mesmo diâmetro do motor, mas que o tubo pode ter um diâmetro, né? Sim, E claro. o motor pode ter um diâmetro menor. E aí você precisa prender o motor dentro do tubo. Então você tem que colocar aqueles tampõezinhos, né, na Sim. barra atrás, perto da tubeira e em cima, para que o motor não fique solto dentro do tubo. Pois se você ligar, fazer a ignição desse motor, obviamente ele vai se deslocar por dentro do próprio tubo e bater na ogiva, né? Isso. Então, Aqui eu vou apresentar aquele outro foguete que eu fiz, que ele tem esse anteparo aqui, que ele é bem ajustado ao tubo do foguete. Eu até tentei colocar o anteparo, só que eu não tinha configurações de motor interessante para o diâmetro que eu tinha. Então, eu considerei que o motor entrasse ajustado e aqui teria esse acoplador que também funcionaria como anteparo. Então, foi uma forma que eu encontrei. E no simulador desse foguete, ele considera que o motor acompanha o foguete durante toda a trajetória. certo. Tá? Ele não vai considerar como se o motor fosse empurrado para fora. Ele calcula como se o motor fosse, mesmo que não tenha nenhum anteparo, mesmo que não, é possível colocar. É possível vir aqui, colocar um anel centralizador, escolher de acordo com o tamanho do tubo, um modelo adequado para, enfim, só para centralizar o motor e não ter nenhum problema na própria... Eu vou deixar papel mesmo. E aí você vem aqui, né, e selecionando, pode colocar 2, depois um mais... Opa. Poderia colocar um aqui assim, uma coisa só para centralizar e garantir que o motor não saia do foguete. E, ao mesmo tempo, também poderia aqui colocar um anteparo, onde viria mais ou menos aqui assim, né? Por exemplo, é possível você fazer isso aqui no Open Rocket para ficar uma coisa bem a cara de um foguete mais real, né? Que ele voasse e não caísse, porque assim, o Open Rocket ele idealiza o problema. Então, se você não colocar, se você for levar para a vida real, ele nessas horas aí que ele mascara um pouco a realidade. Se você não pensar nesse momento, nesses problemas, na hora que você fabricar, e quando você lançar, ele vai voar e vai acontecer o que o professor falou, né? Motor para um lado e foguete para o outro. Então, isso não é legal para o projeto. Então, aqui você tem essa possibilidade. A gente poderia colocar aqui componentes mais complexos. E, se for interesse, eu posso explicar aqui também. Vamos finalizando, Wallace. São 10h30, embora a gente tenha começado um pouquinho atrasado. Menciona um pouquinho a colocação das guias, né? Que no seu projeto completo a gente pode ver a guia de lançamento, né? Os 2 tubinhos na lateral. Isso. Aí aqui, pessoal, vocês têm direito de colocar guias. Recomendado vocês usem 2, tá? Para garantir, para ficar bem real assim com o projeto. É tranquilo onde vocês vão colocar aqui. Né? Como esse foguete é um tubo só, vocês têm uma facilidade que não precisa se preocupar muito com isso, tá? Só não coloca alinhado com a empena. A única restrição. Mas é tranquilo aqui. Você vai colocar o tubo aqui, coloca deixa nessa posição. Aí você vai clicar aqui de novo, vai aparecer a guia de lançamento de novo, e aí você vai colocar em outro espaço. Então você vai vir em outro aqui, né, nessa seção, e vai colocar aqui, alguma parte aqui mais embaixo. Não tem um tamanho específico aqui, mas já tá bom nessa região do foguete, tá? Essa é um pouco em cima do motor aqui. Então, com isso, vocês vão ter essa facilidade de pelo menos 2 guias para deixar o projeto bem equilibrado no trilho. E aí você pode selecionar o material para melhorar, se você for o caso. Pode botar 11, enfim, só inventando aqui uma graça.
Então, não sei se tem mais alguma coisa que pode ser falado. E se tiverem alguma dúvida, eu estou disponível. Sim, só para esclarecer, de repente algum aluno aí nunca viu o lançamento de um foguete, essas duas guias que ele colocou como se fossem dois tubinhos, né, colados aí do lado de fora do foguete, por onde vai passar uma vareta, em geral de metal, né, com o comprimento que ele especificou, acho que foram 2 metros, né? Aí, claro, ela tem que ser com diâmetro interno igual o diâmetro externo da vareta, que vai estar presa no solo, no piso, né? Com a inclinação que foi escolhida, no caso ela está ainda com inclinação de 0 graus em relação à vertical, que dá, então, que orienta o foguete durante a sua aceleração inicial, que obviamente sai com velocidade 0. Né? Então, se a vareta for muito pequena, ele ainda está com uma velocidade pequena e já perdeu o apoio mecânico da vareta. E aí ele pode se inclinar para algum lado. Né? Daí a importância da vareta ter um certo comprimento, né, adequado, de modo que quando o foguete perde o contato com a guia de lançamento, ele já esteja com uma velocidade tal que, né, ele não mude mais a direção em que ele está sendo lançado. Então, é muito importante que você fique sempre de olho aqui no canto inferior esquerdo, no apogeu, pois tudo que você modifica no foguete, qualquer peça que você adiciona, você aumenta a massa do foguete, você muda o centro de gravidade, que é essa bolinha azul, né? Se você muda o formato, número, posição das empenas, você muda lá o CP, bolinha vermelha, né? E a estabilidade está relacionada com essas duas grandezas, CG e CP, cujas distâncias mencionadas ali são sempre em relação à ponta do foguete, a ponta da ogiva. Então, se mede de lá até onde está o CG e o CP. E a estabilidade, depois vocês vão ler lá na apostila, né, que foi enviada, como é que ela é calculada. Mas repara que à medida que você vai tornando a estabilidade menor, o seu apogeu vai diminuindo, e se ficar negativo, então, ele cai logo ali depois que você lançou. Né? Eu estou lendo aqui, o Júlio precisaria modelar um motor que simulasse a injeção de água sob pressão, porque um dos alunos perguntou se a gente poderia construir aqui um foguete de garrafa PET. É possível, porém é uma complicação que eu acho que não vai ser necessária. Tá? Nós não vamos, lá na Olimpíada Latino-Americana, exigir que você desenhe um foguete de garrafa PET. Tá? Pois, não sei, seria uma complicação adicional desnecessária. E lembrando que, na situação até o ano passado, você tinha a garrafa PET na mão. Né? E você já podia cortar ela aqui, ali, etc. Você podia adicionar alguma coisa na ponta para torná-la mais aerodinâmica. Né? Eu acho que na Olimpíada Latino-Americana a gente vai ficar com algo mais simples. Tá? Enquanto alguns alunos podem ter já alguma familiaridade com foguete de garrafa PET, talvez outros da Olimpíada Latino-Americana não tenham tido essa oportunidade. Já observamos isso em Olimpíadas anteriores, onde perguntávamos quem já lançou um foguete de garrafa PET. Aí, muitos levantavam a mão, né? E alguns não levantavam a mão. Ou seja, eles chegavam a ir a uma Olimpíada Latino-Americana sem que tivessem tido a oportunidade sequer no seu país ter lançado um foguete de garrafa PET. Né? Então, tem uma diversidade muito grande de preparações. Vamos ficar com algo simples. Note que, nesse momento, o Wallace não falou nada sobre paraquedas, tá? Que implica que o foguete chegue ao solo com uma certa velocidade pequena, de modo que você possa pegar o seu foguete de novo, troque o motor e lança ele novamente. Também não foi imposta nenhuma payload, ou seja, não foi
ele não foi construído para lançar um microsatélite, né? Ou para lançar algo no apogeu e que depois viesse fazer alguma medida, né? Então, certamente, tem mais ferramentas que a gente pode explorar aqui para que o foguete fique mais próximo. Exibe aí de novo, Wallace, o que você tinha projetado, né? Sim. Entendeu? Então, aqui a gente fez uma coisa bem básica para vocês verem a importância do CP, CG, em penas, né? Formato das ogivas, comprimento do tubo, a importância do motor no desempenho, né? No apogeu. Mas nada impede que ele leve na ponta ali debaixo da ogiva, o Wallace, né? Lá é uma massa adicional que representa um mini satélite, por exemplo, né? Isso mesmo. Aqui na ogiva tem um componente que é exatamente isso. Esse que está em preto, né? Dentro da ogiva. Então, pode ser uma missão que o seu mini foguete tem que desempenhar. Ele tem que levar uma certa carga útil a um certo apogeu pré-definido ou um apogeu máximo. É uma missão. Isso é um veículo. Se é um veículo, ele tem uma função, ele tem uma missão, né? E, em geral, de levar uma carga útil ao espaço. Um satélite, cargas em geral, equipamento, pessoas, né? Essa é a função de um foguete. Ele é um veículo de transporte. Tá? Então, o que ele vai transportar? Um satélite. Então, vai ser dada a massa do satélite, onde ele vai ser colocado, né? Queremos recuperar o foguete. Então, ele precisa levar um paraquedas a bordo. Qual é o tamanho do paraquedas? O Wallace não chegou a falar sobre isso. Para que ele chegue ao solo com certa velocidade, né? Qual o tamanho das cordas do paraquedas, o número de cordas. Ou seja, a coisa pode ir ficando mais realista, mais sofisticadas. Não é, Wallace? Mecanismo de ejeção. Ele tem que chegar num apogeu e fazer a injeção do paraquedas. Isso aqui tem. Né? Eletrônica. Então, eletrônica, tipo... Sim. Aí está reservado um espaço ali, que é onde vai a eletrônica, né? Um altímetro, detectar, né, o apogeu, um disparador da carga que vai fazer ejetar o paraquedas. Tem ali como colocar, inclusive, as cordinhas que fixam o paraquedas na própria fuselagem, né, Wallace? Isso. A opção aqui embaixo é isso, tá vendo? Porque o foguete ele se abre em duas partes, pelo menos, né? Para que o paraquedas possa sair lá de dentro. Sim, mas ele tem que estar preso, o paraquedas, obviamente, ao foguete. Então, é o que está escrito aí. O que está escrito ali mesmo? Cabo amortecedor. É um elástico, né? Uma tirinha de borracha. Não pode ser de rígido, porque senão dá um tranco muito violento e se parte. Em geral, isso é um elástico. Então, cabo amortecedor. Ali tem um pezinho, né? Wallace, à direita desse daí tem um peso, né? Componente de massa, certo? Que vai simular a massa de um satélite, que é o que você colocou lá na ponta, não é? Isso, eu coloquei tanto esse componente de massa, ele pode ser usado para fazer a eletrônica do foguete, pode ser usado, eu vou botar até aqui, né? Altímetro, ele pode ser usado como computador de voo, ele pode ser usado como carga de ejeção, ele pode ser usado como um marcador para você achar o foguete, vamos dizer assim, esse foguete, qual direção que ele voa? Se você colocar isso aqui, ele pode, vamos dizer assim, numa missão, tá? Pode ser a payload, enfim, a payload, como falei, ele pode ser alguma coisa ligada à recuperação do paraquedas, né? Uma eletrônica, enfim, aqui eu coloquei como altímetro, porque, né, era para dizer assim, a parte mais importante, para detectar quanto o voo chegou. Todas as vezes a gente usava isso nos eventos. Então, mas é abstrato. O professor Christian, da Colômbia, está perguntando, Wallace, em la simulação, as condições de lançamento e vuelo são ideais? Não, Christian, você pode
escolher a base de lançamento do seu foguete. No caso, nós vamos lançar os nossos foguetes de Alcântara, no norte do país, na cidade de Alcântara, onde tem a base de lançamento de foguetes. Porém, podemos simular que eles serão lançados da Colômbia, lá da sua capital, uma altura alta, do Peru, do Equador, e com isso variar a altitude. E a pressão atmosférica varia com a altitude. Então, quanto menos ar, menos denso o ar, maior vai ser o alcance. E o vento influencia muito também, Então, o software ele fica atento, como o Wallace está marcando aqui, para as condições do local de lançamento. Tá? Isso é muito importante. Tá? Influencia nos resultados. Isso é bastante. Então, o vento, direção do vento, intensidade da turbulência, tudo isso influencia no resultado. Você não vai lançar um cohete em um dia de vento muito forte, porque será um desastre. Então, é exatamente o que o professor Canali falou, assim, a ferramenta ela é completa, você pode colocar a latitude e longitude da sua cidade. Aqui está marcado fixo, e inclusive a altitude. Tem gente que lança foguete já numa altitude, dependendo da cidade, que é muito elevada, 1.000, 2.000 metros, 3.000, em alguns casos específicos. Velocidade do vento, configurar, até desvio padrão aqui, se for o caso, para mostrar justamente, ele até marca, A questão... É uma questão específica aqui por causa de dispersão, para saber onde que o foguete mais ou menos cairia. A haste de lançamento, porque dependendo do seu projeto, às vezes você quer lançar numa haste maior, numa haste menor. Às vezes eu quero usar uma haste de 6 metros, às vezes eu quero usar uma haste de 5, uma haste de 3, enfim. Ele tem essa liberdade. E ao mesmo tempo você pode botar... você pode... Até a condição atmosférica. Eu uso a condição atmosférica internacional, porque normalmente é a mais usada para foguete mesmo, em lançamento. Mas você poderia mudar aqui, eu poderia colocar... Temperatura. Eu posso mudar a temperatura inicial, porque tem gente que lança foguete em cidades começa a temperatura inicial a 40 graus. No deserto. No meio do deserto. Então, isso influencia no resultado, sim. Então, é possível. Tá? Sim. A ferramenta dá esse direito. Tem alguma dúvida a mais? O Vitor Eduardo disse: eu realizei testes antes dessa aula e usei parâmetros que pareciam absurdos na vida real. Por exemplo, coloquei a corda da raiz da aleta como 0, mas que aumentavam muito a estabilidade e também o apogeu. Esse tipo de coisa seria permitido na ULA ou haverá algum tipo de limitação para evitar esses exageros? Sim, fiquem atentos. Tal como na situação real de lançarmos foguete de garrafa PET, você tinha um peso para o foguete, entendeu? E aqui o Wallace mostrou que você pode usar aço, PVC, papel de seda, ou seja, você pode fazer a estrutura extremamente leve. Porém, isso chega a gerar resultados absurdos, pois você não vai construir um foguete com papel de seda. Tá? Então, o que provavelmente vai ocorrer na Olimpíada Latino-Americana vai ser sempre nos guiarmos pela parte presencial, pela oficina de foguete garrafa PET. Será dado um local de lançamento, porque você tem que dizer de onde você vai lançar o foguete. Você não pode lançar o seu foguete de onde você quiser. Provavelmente vamos lançar o foguete lá do Equador, porque é para lá que nós iríamos, tá bom? Então, provavelmente serão dadas latitude, longitude e altitude do Equador. Claro que eu estou falando isso aqui para vocês e vamos falar isso para todos os alunos. Bem, não sei qual é a situação do vento lá, mas enfim,
vários parâmetros, ou alguns parâmetros, porque são muitos parâmetros livres, como vocês viram, mas alguns parâmetros serão previamente fixados, como, por exemplo, o motor. Pois não é possível que vocês participem escolhendo qualquer um daquela lista gigantesca de motor, né? Principalmente se o apogeu for de máximo apogeu. Né? Por outro lado, pode-se definir que você tem que atingir uma altitude pré-estabelecida. E aí você pode ter um intervalo de motores disponíveis para usar. Tá? Então, não sabemos como será a prova ainda. Isso vai ser algo a ser planejado ainda. Mas você tem que estar preparado para atingir apogeu máximo, dado algumas condições, que não podem ser absurdas, obviamente, né? Ou atingir um apogeu pré-determinado, onde você teria que levar uma carga útil. Portanto, o seu foguete poderá ter uma certa massa máxima, ou um certo intervalo de massa. E aí você não pode ter liberdade de escolher um material extremamente leve, porque o seu foguete, ao fim, tem que ter uma certa massa num certo intervalo que vai ser dado. Entendeu? Então, acho que vale a pena vocês continuarem explorando o software, sempre mirando, olhando, né, o apogeu obtido, em função de todos os parâmetros da construção do foguete. E sugiro a gente ter mais uma aula, pelo menos, antes de simularmos uma prova com vocês, alunos, pois vocês terão agora tempo para ler aquela apostila que o Wallace nos enviou, tempo para mexer, brincar, explorar o software, de modo que numa segunda aula vocês terão já muito mais familiaridade com os recursos que o software permite, né? Oferece. E aí explorar, então, algumas ferramentas a mais, como está aqui no desenho mais completo do Wallace. Pois pode ser que se imponha que o foguete desça com paraquedas. Isso é extremamente normal nas atividades de foguete modelismo. Você quer recuperar o seu foguete, você quer lançar ele novamente, você quer ver que apogeu ele atingiu. Então ele não pode cair de bico, de queda livre, porque ele se destrói completamente. Então pode ser que a gente imponha que o foguete chegue ao solo com uma certa velocidade. E aí você vai ter que projetar um paraquedas. Mas acho que sobre isso a gente pode falar num outro momento. Né? Porque a ideia aqui era uma apresentação inicial. Agora, mais detalhes, mais sofisticações, como paraquedas, velocidade de chegada ao solo, eu acho que a gente pode explorar numa segunda aula. Então, professor, eu vou até deixar aqui meus contatos para os alunos. Muito bem. Eu vou deixar aqui, tenho todas essas redes sociais aqui, e-mail também, se sentir interesse, alunos e professores. Perfeito. Que eu apresente, eu posso falar. Eu também tenho até coisa de colaboração de programação, quem gosta, para rede profissional, enfim. Aí é só falar que participa da OLA e eu vou me prontificar e ajudar. Mas, claro, eu aceito fazer uma segunda aula, sim. Eu acho que seria interessante para a gente sofisticar os requisitos dessa missão aí para o pessoal. Dar uma Perfeito. Wallace. Caralho, estão perguntando, né? O Canelli, eu acho interessante eles testarem também, ficar brincando com o programa e testar também lançamentos oblíquos, não só verticais. Testar o alcance dos foguetes também. Porque isso pode ser que mais adiante a gente mude o critério. Não seja mais apogeu, seja alcance. Exato. Porque o apogeu já é calculado ali pelo software, né? Então, se eles brincarem também com o alcance, daí brinca com vento, coloca vento para dificultar.
e aí o ângulo do foguete em relação ao ângulo do vento, esse tipo de coisa. Acho que vale a pena eles explorarem esse tipo de coisa também. Sim, porque não está nada definido ainda de como será a prova. Se quisermos nos manter mais fiéis ao que era feito até o ano passado, o lançamento será oblíquo, de modo a medirmos a distância horizontal voada pelo foguete. E o software permite você lançar isso a qualquer ângulo, né, como o Wallace mostrou. E nos gráficos, você vê qual foi o alcance, porque ele desenha a trajetória. Você pode escolher o gráfico de Y contra X. Ele desenha a trajetória certinha e vai te dar, portanto, o range, o alcance horizontal. Tá? Então, tem muita coisa que a gente pode explorar no software, entendeu? A prova será em grupo, um brasileiro com 2 outros alunos não brasileiros. Então, mais adiante, a gente vai fazer uma prova individual com vocês, mas vamos fazer uma prova em grupo com vocês também, tá? Porque vocês precisam saber projetar, discutir com os seus colegas, companheiros de projeto, né? Tá bom? O Danton, a prova poderia ser um apogeu pré-determinado e um critério de desempate que tiver maior alcance. Tá, então aqui já é uma outra alternativa, né, de apogeu e alcance, entendeu? Pois é, pessoal, então a gente tem muita liberdade de avaliação. Não está nada definido ainda. Isso vai ocorrer à medida aí que a gente se aproximar do dia da prova, mas o ideal é que vocês procurem conhecer o software nos seus mínimos detalhes. É um software que o pessoal vai ver que sempre tem algo a mais para mexer, né? Então, vai dar um trabalhinho. Assim, ele é legal, ele é amigável para o usuário, porém, se o usuário não mexer, só tentar mexer em cima da hora, ele vai se enrolar, porque vai ficar muita coisa imprecisa, então, né, vai ser coisa muito fora da realidade, como foi citado a questão das aletas, né, das aletas irreais. Ele dá a possibilidade de você criar uma aleta com corda zero, que é irreal, não existe isso. Né? Sim. Então, a questão é para também o usuário conciliar alguma coisa que faça sentido. Eu acho que isso é importante também. A aula está gravada, o Eugênio vai disponibilizar essa gravação para vocês. Minha sugestão, alunos brasileiros, troquem informações entre vocês. Agora vocês são uma equipe, vocês não estão competindo mais entre vocês nesse momento, né? Então um tem que ajudar o outro no que for possível, e para que todos cresçam juntos, né? Estão aí os contatos do Wallace, tá? Apesar de eu saber um pouquinho sobre o software, eu prefiro não me envolver muito, uma vez que eu vou estar também coordenando, digamos, a comissão de prova da Olimpíada Latino-Americana, tá? Por enquanto, vou estar falando o que eu estou falando aqui, vou falar lá também, não está nada definido ainda, entendeu? Danton nos acompanhou até agora, tá? Vamos ter uma oficina como essa para os alunos da Olimpíada Latino-Americana, talvez 2 oficinas, tá? Para os alunos da Olimpíada Latino-Americana. Tá? Então, acho que é isso por enquanto. A pretensão de colocar o software como ferramenta... sim, o Eduardo está perguntando, já pela segunda vez. Então, aqui já é fora do escopo mesmo. Então, é o seguinte... a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica vai ser lá para o final do ano, provavelmente em novembro. Talvez semana que vem a gente defina a data. Na mesma data, seria a data limite para lançar os foguetes no Brasil, na Mostra Brasileira de Foguetes. Algumas escolas já estarão em situação normalizada até lá. Por isso, a gente vai manter a opção do aluno lançar o seu foguete da forma que fez até o ano passado. Porém, certamente vai ter muita escola que vai estar ainda com trabalho remoto.
Por isso, nós vamos introduzir na Mostra Brasileira de Foguete o foguete virtual. Exatamente o que estamos fazendo aqui. Onde serão dadas alguns parâmetros de construção do foguete e o aluno vai ter que lançar esse foguete no maior apogeu possível. E ele vai salvar o arquivo, como o Wallace mencionou, e enviar ao professor dele, que vai verificar que ele usou os parâmetros que a gente impôs, vai ver na tela inicial ali, vai ver o apogeu que ele obteve e vai digitar como se fosse um lançamento real. Aluno tal, apogeu tal. Tá? Então, vai ter a opção dos alunos do Brasil todo participarem da Mostra Brasileira de Foguete com as duas opções. Foguete real, como fez até o ano passado, ou foguete virtual. Ah, eu quero participar dos dois. Ah, melhor ainda. O mesmo aluno vai poder, se ele puder lançar um foguete de garrafa PET, lá do nível 1, nível 2, pode lançar. Ah, eu quero fazer também o virtual. Então, ele vai ter o nome dele lançado na planilha 2 vezes, mas em modalidades diferentes. E as medalhas também serão dadas, claro, né, nas 2 modalidades separadamente. Mas isso é só antecipando as novidades aí para vocês. Tudo isso vai estar por escrito, indo às escolas. Nós vamos fazer vídeos, né, gravando aqui como se utiliza o software, tá? Disponibilizando isso no canal da UBA, aqui no YouTube, para que os alunos do Brasil possam baixar o software, usá-lo, né, e projetar o seu foguete para ir no maior apogeu possível, né? Então, acho que é uma ferramenta muito importante, porque assim vamos associar mais conceitos teóricos ao foguete. Porque até então era, pega um foguete, uma garrafa PET, corta assim assado, pressuriza e lança. Mas aí ele não ficou sabendo a importância do centro de pressão, do centro de gravidade, da importância do número de empenas. Ficou sabendo, mas um pouco empiricamente e qualitativamente. O software deixa isso um pouco mais aprofundado, né? As empenas podem ser inclinadas, etc., diferentes formatos. Então, você explora a construção do foguete, né, muito mais ricamente. Mas isso, aguardem. Para as próximas semanas aí vamos ter esses vídeos, essas informações todas. 11 horas, acho que por hoje está suficiente, né, Eugênio? Para o pessoal da Aula A que está nos assistindo, né, os líderes de outros, eu vou pegar essa gravação, colocar no Drive e disponibilizar o link para eles. Para os nossos estudantes, eu vou botar na plataforma. Para os que não têm acesso à plataforma, eu vou disponibilizar o link da gravação. Uhum. Sim, acho que é só mandar para a Marcela e ela coloca no Drive, né? Sim, pode botar no Drive da Aula A. De qualquer forma, ela pode compartilhar, eu posso compartilhar com ela. Ok. A gravação. Então, de modo que todos os colegas aí, Martim Monteiro, que está nos assistindo, por exemplo, tal, né, e demais colegas, poderão divulgar, inclusive, aos demais alunos dos outros países. E mais adiante nós vamos ter tutoriais. Vamos gravar vídeos explicando, né, como se usa o software, porque a gente vai usar isso no Brasil todo. Melhor ainda, se o software pode ser configurado para espanhol, né? Sim, tá ótimo, excelente. É só baixar em espanhol. E, claro, então, relembrando, a aula será dada pelo Danton, que acabou de ativar a sua câmera. Só colocar sobre o software em espanhol, na verdade, não precisa baixar. O próprio software, ele é configurável com qualquer língua, talvez quase todas as línguas do mundo, tá? Então, existe uma opção na definição. Normalmente ele entra com a língua do sistema operacional, mas você pode alterar. O meu já alterei para espanhol, já estou estudando aqui a muito bem. literatura, tá? Então é possível, tá? Perfeito. Então acho que vai ser muito fácil. Todos os nossos amigos aí sul-americanos, né, da América Central também, então, utilizarem o software. E a gente vai estar aqui à disposição para ajudá-los no que for necessário. Ok, senhores?
Ok. Muito Wallace, obrigado parabéns. a todos. Pela Parabéns, presença. Wallace. Obrigado, hein? Wallace, Eu que agradeço aí Christian, vocês terem paciência. Martim Monteiro. Obrigado aí, Wallace, pela Obrigado atenção. pela visita. Eu fico bem Bom feliz. dia aí pra Eu fiquei bem vocês. feliz de ajudar. Obrigado, Antônio. Um abraço aí. Adiós a todos. Adeus. Abraço, gente. Muito obrigado.